mas assim, eu vejo que hoje o brasileiro, pelo menos vamos falar uma classe média para alta, ela tá mais esperta, ela compra menos aquele investimento do gerente do banco dela ali. O que que fez isso mudar essa chavinha? Olha, eu acho que o crédito vai principalmente para um concorrente nosso, né, então acho que dá para falar aqui muito abertamente, que foi a XP Investimentos, né, Tá, que começou a trazer um pouco mais desse olhar, né, apesar de ser uma empresa que está envolvida com algumas polêmicas, né, e dá para entender pelo tamanho, né, e não tiro, né, nem um pouco do mérito, né, de quem está denunciando essas polêmicas, mas é uma empresa que conseguiu trazer esse olhar do ponto de vista de você criar uma plataforma de tá, investimentos, uma prateleira mais extensa. Porque o que o brasileiro estava acostumado era você colocar o teu dinheiro no Banco do Brasil, no Bradesco, no Santander, no Itaú, onde o banco ia lá e te apresentava a prateleira deles, o portfólio deles. E o tá. banco ele tem intenção, como é que o banco ganha dinheiro? Ele tem intenção de pegar dinheiro emprestado e emprestar esse dinheiro. Ele vai pagar o mínimo possível para o investidor e vai emprestar esse dinheiro pelo maior valor que ele conseguir. Ele ganha justamente nessa diferença. Tá. As plataformas abertas, como é o caso, né, que a XP começou, como é o caso hoje do BTG Pactual e da EQI, que vem se destacando cada vez mais, é de você reunir tudo que existe no mercado financeiro em uma plataforma única, colocar essas gestoras, colocar esses bancos para competirem entre si pelo dinheiro dos investidores. Tá. Né? Isso acaba que essa concorrência traz a possibilidade de taxas muito mais atrativas, no final das contas. Um exemplo que eu gosto de sempre dar para os clientes é mais ou menos como você imaginar uma cidade pequena que tem uma pizzaria. Tem uma grande tendência dessa pizza ser cara e ser ruim. Tá. Agora, quando abre a segunda pizzaria, você começa a ver esse mercado se transformar, porque já começa a existir uma concorrência. Né? Então, muito Certo. provavelmente, aquela pizzaria que começou por ali, ela vai melhorar o preço, ela vai melhorar a qualidade do produto, porque senão ela perde todo esse market share, todos esses clientes ali para a concorrência que aparece. Então, quando você cria uma plataforma única, onde você reúne diversos investimentos dos seus concorrentes, né, e oferta isso para os clientes, você tem a possibilidade, né, do cliente de selecionar quais são os melhores ativos. Então, diferente de você abrir uma plataforma do Banco do Brasil, onde você vai olhar ali uma opção de CDB para 2 anos, ou vai olhar 3 opções, uma atrelada a CDI, uma atrelada a IPCA+, que é a inflação, e uma pré-fixada. Você abre hoje a plataforma da IQI, você vai encontrar milhares de CDBs disponíveis, né, e você vai escolher o que tiver uma taxa mais atrativa. Claro, vai buscar orientação, ou vai olhar por conta própria se esse banco é um banco que um banco sólido, é um banco que tem lucrado nos últimos anos, é um banco Sim. que tem uma boa basileia, que tem um índice de mobilização confortável, naturalmente para você não precisar usar o FGC, como aconteceu ali Sim. no caso do Master. E se precisar também, eventualmente, né, você estando Aham. dentro ali do FGC, você tem esse conforto, né, de que você vai receber esse valor de volta. Então você também pode utilizar isso de maneira estratégica, né? Sim. É, virou até meme, né, tipo, FGC, eu tenho 249.999, tipo assim. Exato. Pô, porque assim, só para o pessoal até entender, o FGC ele te paga até 250.000 por instituição ou não? 250.000 no total geral? Ele te paga 250 mil por banco emissor. Então Tá, você pode ter na mesma instituição dezenas de bancos emissores. Você comprou esse CDB, o que tá, seria, né, o emissor? Quando a gente fala de CDB, você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira. tá, Então o banco emissor é quem emitiu esse título, quem está pegando esse dinheiro emprestado. tá, Dentro de uma plataforma como a da EQI, você pode ir lá e selecionar centenas de bancos. Então você vai selecionar e você deve respeitar o quê? Eu posso ter no máximo até 250 mil de valor futuro nessa tá. instituição. O que seria o valor futuro? Você não pode ir lá e colocar 240 mil, porque esse valor ele vai rendendo, né? Pensar num CDB de 5 anos, daqui a pouco isso se torna 400 mil reais, 450 mil, e você Tá, passou. Então você tem que fazer essa conta de maneira retroativa para entender qual que é o valor que esse CDB certo, vai chegar no prazo de vencimento e tá, construir esse fluxo de caixa justamente para não passar dos 250 mil por banco emissor, que é aquele banco que você está emprestando. E aí o limite, isso muita gente acaba confundindo, né, é até 1 milhão por CPF. tá, Então você pode, né, vários bancos podem quebrar, né, se você tiver nessa limitação ali de 250 mil, né, e 1 milhão para o CPF utilizando esse seguro, que é um seguro gratuito que é oferecido para o investidor, sim. você ainda está completamente respaldado, né, no final das contas. Né? Então é muito interessante você utilizar isso de maneira estratégica, porque os CDBs hoje oferecem taxas mais atrativas do que um outro investimento, como um tesouro direto, por exemplo, que é válido também utilizar, mas né, você consegue uma taxa melhor, você está respaldado por esse tipo de seguro, você consegue utilizar isso dentro da sua estratégia. Sim. Inclusive, meus alunos e vários clientes da Edro utilizavam muito isso, mantendo ali naturalmente os valores dentro do FGC, mas conseguindo taxas excelentes, inclusive explorando o mercado secundário, que é uma forma de você conseguir taxas ainda mais atrativas e continuar completamente respaldado, Tá.
né, e taxas inclusive que muitas vezes compensam. Uma situação num banco master, por exemplo, quebrar, você fica aí esperando 2 meses até receber esse dinheiro de volta. Mas se você pegou uma taxa que pagava 3% acima da média do mercado, 4% ao ano acima da média do mercado, e você ficou com esse título por 2 anos, por 3 anos, Você valeu lucrou. muito a pena, Sim. né. Eu, por exemplo, uma pessoa física, tinha 150 mil no banco master É quando quebrou. mesmo? E não me arrependo nem um pouco, ajudou a pagar meu apartamento que eu Aham. comprei, ajudou a fazer os móveis, né, banco pleno, foi né, que quebrou ali, né, o pessoal Sim. chama ele também de Voiter, né, ele teve os 2 nomes porque ele foi adquirido ali Tá. pelo banco master. Quando eu estava próximo de quebrar, eu resolvi comprar um pouco dele no secundário, comprei ali 40 mil, por quê? Quando eu compro no mercado secundário, tem umas diferenças ali de preço unitário. Do Tá. preço unitário que você compra, você está comprando ele com desconto, justamente porque todo mundo sabe que vai comprar, Tá. comparando com o preço unitário do que vai ser pago quando esse seguro for, Ah, não sabia. né, entregue esse valor. Então, numa situação como essa, fazendo uma conta simples, eu comprei, 15 dias depois quebrou, né, fazendo a Caramba, conta 15 dias total depois. ali, eu até postei no meu Instagram ali os Aham. prints para o pessoal poder ver, Tá. deu ali em torno de mais ou menos 2% ao mês, nesses 2 meses que eu tive que esperar ali para receber, Aham. Que né, diferente de então alguns investimentos convencionais, não bateriam nem próximo a isso. exatamente. Né, eu acho que é legal comentar isso com o pessoal, né, porque, assim, jamais defendo ali a questão do Banco Master, a gente vê que tem muita corrupção envolvida, Tá. mas existiam maneiras estratégicas do investidor, entendendo, né, isso sempre foi sabido que era um banco que iria quebrar, nunca foi comprado um CDB falando: "Poxa, o Master é um banco sólido, isso aqui eu tô comprando porque eu confio no banco". É, ganhei os ovos de Não, ouro. exatamente, você tá comprando sabendo que em algum momento você vai precisar utilizar o FGC, mas entendendo, né, que no momento que você precisasse utilizar, né, se você estiver adquirindo uma taxa que valha a pena, você ainda vai Tá. conseguir ganhar dinheiro dentro desse tipo de operação. Eu inclusive tinha um cliente que ele tinha, né, 2 contas PJ próximo de 250 mil quando o Master quebrou, a conta dele e a conta da esposa. Então ele Tá. explorou essa ideia até o último momento, Aham. porque é por CPF ou CNPJ, né, então ele utilizou o CPF dele, o CPF da esposa, e Tá. mais os CNPJs das 2 contas, né, então ele aproveitou o máximo ali essas taxas boas, né, conseguiu receber um bom prêmio por esse tipo de operação, esse tipo de investimento, e quando o banco quebrou, recebeu o dinheiro dele de volta. Muito bom. Caramba, isso é loucura, porque assim, Master balançou o Brasil, correto ou não? Balançou. Uns dizem que o Master quebrou o nosso FGC, eu posso acreditar nisso ou não, quando se refere a investimento? Não, porque existem regras que justamente respaldam, né, você já imagina que pode acontecer algo desse tipo, Tá. né, e nesse ponto eu acho que foi mais uma comprovação do quanto o mercado financeiro é um ambiente sério. Porque já conseguiram repor esse valor do FGC. Para quem ficou o prejuízo do Banco Master no final das contas? Tá. Para cliente desinformado ou que estava sendo mal assessorado, que passou Tá. desses 250 mil, ou que não fez conta na hora de investir nesse tipo de título, e Tá. principalmente para os grandes bancos, né, que seria Itaú, Banco do Brasil, BTG Pactual, que tiveram que antecipar o valor referente a 2 anos do que eles passariam para o Certo. FGC. O que é o FGC no final das contas, né? Da onde surge esse dinheiro do FGC? Acho que é interessante Legal, explicar esse essa brifada, raciocínio para o boa. pessoal. Toda vez que um banco ele pega dinheiro emprestado, ele não fica com esse dinheiro todo. Ele é obrigado a pegar uma parte e entregar para o fundo garantidor de crédito. Inclusive bancos que não vão quebrar, né? Como por exemplo um BTG Pactual, como por Tá. exemplo um Banco do Brasil, um Itaú. O Para pessoal esses con bancos isso é uma despesa, pessoal conhece né? como bancão, é isso, né? Exatamente, os bancões, né, então ele Aham. paga esse valor como Tá, uma proteção para o sistema financeiro. Para ele isso não é interessante, no final entendi. das contas, mas ele faz isso Mas porque está na tá na regra. regra, né. Como teve um resgate muito grande, ali por conta do caso do Banco Master, o que está ali dentro da regra do FGC? Se tiver um resgate desse tamanho, os grandes bancos, né, não só os grandes, mas todos, porque os pequenos também colocam dinheiro ali toda vez que pegam dinheiro emprestado, mas os pequenos pegam num volume menor do que os Tá. grandes. Todo mundo teve que ir lá e antecipar o valor referente a 2 anos do que seria pago. Imaginando que agora a gente está com uma Selic de 14,5%, né, isso aqui é a festa, né, da renda passiva no Brasil, porque você consegue ganhar muito dinheiro, né, de uma forma que, de uma maneira segura, né, Tá. essa diferença entre a nossa inflação e o quanto você consegue obter de prêmio com as rendas fixas, Sim. isso para o banco é péssimo. Porque é um dinheiro que ficaria ali armazenado com ele, dentro do caixa, dentro da tesouraria, durante 2 anos, se ele recebendo juros sobre isso, ele teve que Sim. pegar esse dinheiro e entregar. É mais ou menos, trazendo para nossa realidade, Tá. é mais ou menos como se o condomínio chegasse aqui para você e falasse assim: olha, né, a gente vai precisar que você antecipe o valor de 2 anos de condomínio, porque a gente vai ter que fazer uma obra ali no estacionamento, deu um problema, a gente vai precisar que você coloque na frente esse dinheiro. Isso provavelmente geraria um desconforto, É, enquanto empresário. É a mesma situação com os bancos, né, eles puxam o contrato e falam assim: "Não, mas está no contrato, se tiver alguma obra emergencial, você é obrigado a antecipar 2 anos do valor do condomínio para a gente poder resolver o problema". Então os bancos vão lá, pagam, mas pagam tristes, né. Então o grande prejuízo do master foi principalmente para esses grandes bancos, né, para os investidores que têm ações desses bancos, que são acionistas. Eu, por exemplo, tenho na minha carteira ações do Banco do Brasil e do BTG Pactual, são 2 bancos que eu gosto, que, né, o BTG cresce muito, o Banco do Brasil paga bons dividendos. Eu sim. sei que eu posso esperar dividendos menores do Banco do Brasil pelos próximos 2 anos, justamente por conta disso.
Tá. É, o Banco do Brasil, querendo ou não, ele registrou uma queda, né, o prejuízo, não foi isso não? Nos Não che últimos ele na verdade não foi um prejuízo, ele foi uma redução do que era um lucro esperado por uma tá. questão de inadimplência no agronegócio. No agro, né? Isso, Isso. boa, tá, entendi. É, porque querendo Então ou não mas é um banco que tem um histórico bom, né, se você for exato, analisar de, exatamente. né, de sei lá, "X" anos pra cá, Isso, eu ele acho tem que essa oscilação, né. o mercado lida muito com expectativa, né. Isso, Então, às vezes, o resultado dele é bom, mas se você está esperando um resultado ótimo, aquela empresa já está sendo precificada com uma expectativa de um resultado ótimo. tá, Então o preço cai mesmo sendo bom, entendi, entende? entendi. Então é como você imaginar que, né, você vai receber ali de AdSense R$ 30.000 Tá, naquele mês, né, e por algum motivo não teve tantas visualizações, você recebeu 20. Ainda é um bom valor de AdSense, mas quando a gente espera 30 existe uma frustração. Vamos supor que o investidor que tivesse interessado em comprar o teu podcast imaginando, né, que ele teria ali 30.000 de AdSense naquele mês e vem um resultado de 20, naturalmente ele vai querer pagar um pouco menos pelo negócio. Por isso que a tá, gente vê o preço dessas tá. empresas, né, que ações são empresas, no final das contas, Sim, como a gente está aqui hoje numa empresa. tá. Então essa frustração faz com que exista um ajuste no preço que pode ser pago dentro de um manejo de risco de quem está comprando aquele ativo.